A maldição do sobrenome Disney. Em 15 de dezembro de 1966, Sharon May Disney encontrou seu pai morto em um quarto de hospital em Burbank. Ela tinha 31 anos e acabava de perder o homem que havia construído o reino da fantasia mais poderoso do mundo. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que Sharon morreria exatamente 27 anos depois, no mesmo dia, em circunstâncias que ainda geram perguntas. Coincidência, maldição ou o peso de ser uma Disney foi demais para ela, porque Sharon não nasceu Disney, foi adotada, e esse segredo a perseguiu por toda a sua vida. Mas ela não foi a única. Diane, a filha biológica, viveu sabendo que seu sobrenome significava que nunca seria apenas ela mesma. E Ron, o genro que herdou o império, terminou destruído em batalhas legais que converteram o sonho de Walt em seu pior pesadelo. E os netos descobriram que herdar o sobrenome Disney era como herdar uma maldição disfarçada de privilégio. Porque o sobrenome Disney não era apenas um nome, era uma gaiola dourada e alguns nunca conseguiram sair vivos. Em 1955, quando a Disneyland abriu suas portas em Anaheim, Walt Disney já não era apenas um homem, era um símbolo. As famílias faziam fila durante horas sob o sol californiano para tocar, mesmo que fosse um pedaço de sua magia. As crianças choravam ao vê-lo caminhar pela Main Street. As mães lhe pediam autógrafos com as mãos trêmulas. Mas enquanto o mundo via o criador do Mickey Mouse, o visionário que havia construído um império de fantasia, havia duas meninas que só queriam que seu pai chegasse para jantar a tempo. Diane e Sharon Disney cresceram em uma casa em Holmby Hills, onde as risadas dos funcionários do estúdio se misturavam com o som constante do telefone. Walt trabalhava 7 dias por semana. Não existiam fins de semana, não existiam férias, existia o próximo projeto, o próximo filme, o próximo sonho impossível. E suas filhas aprenderam desde muito pequenas que compartilhar seu pai com o mundo não era opcional, era o preço de ser uma Disney. A casa cheirava a fumaça de cigarro e café requentado. Walt fumava 3 maços diários, levantava-se às 5 da manhã e trabalhava até passada a meia-noite, e quando finalmente chegava em casa, não chegava sozinho. Trazia consigo problemas de produção, orçamentos estourados, conflitos com distribuidores. A janta familiar se convertia em reunião de trabalho e Diane e Sharon aprenderam a comer em silêncio, enquanto seu pai resolvia crises que elas não entendiam, mas que determinavam se naquele mês haveria dinheiro ou não. Porque, ao contrário do que o mundo crera, os Disney nem sempre foram ricos. Houve anos em que Walt hipotecou sua casa para financiar filmes, anos em que Lillian, sua esposa, teve que vender joias para pagar salários de funcionários, e as meninas cresceram vendo essa montanha-russa financeira. Um mês jantavam filé, no seguinte sopa em lata, e nunca sabiam qual seria qual. Mas por trás desse sobrenome brilhante, por trás dos sorrisos nas fotografias oficiais e dos passeios pelo parque temático mais famoso do planeta, estavam duas mulheres que carregaram segredos que nunca puderam contar em voz alta. Uma que descobriu que seu sangue não era Disney, outra que nunca pôde escapar de sê-lo, e um genro que herdou um império apenas para vê-lo se converter no campo de batalha, onde se destruiu tudo o que Walt valorizava. Durante muito tempo, ninguém se atreveu a falar sobre o que realmente significava viver atrás do sobrenome Disney, mas as verdades enterradas sempre encontram um caminho para sair. Se você também acredita que há histórias que merecem ser contadas sem medo, inscreva-se, porque o que você está prestes a ouvir foi silenciado durante décadas, e o que aconteceu com a família Disney depois da morte de Walt mudou para sempre a forma como vemos os contos de fada. Em 1933, Walt Disney tomou uma decisão que mudaria a vida de uma menina para sempre. Não podia ter mais filhos biológicos depois de Diane. Os médicos haviam sido claros com Lillian, sua esposa. O parto havia sido complicado e outra gravidez colocaria em risco sua vida. Assim, adotaram Sharon May.
Ela tinha apenas 2 semanas quando chegou à casa dos Disney e durante 31 anos ninguém fora da família soube a verdade. Sharon cresceu sendo fotografada junto ao seu pai nas estreias de filmes. Cortava fitas em inaugurações de atrações, sorria nas capas de revistas como Life e Saturday Evening Post. Mas algo nela sempre se sentia diferente, não fisicamente, não na forma como a tratavam, mas em algo mais profundo. Uma sensação que não podia nomear, mas que a seguia por toda parte. A certeza de que não pertencia completamente. Os funcionários do estúdio a adoravam. A chamavam de a pequena Sharon, inclusive quando já tinha 20 anos. Traziam presentes dos sets de filmagem, pelúcias de personagens que ainda nem haviam estreado nos cinemas. Mas ela notava os olhares, as conversas que se interrompiam abruptamente quando entrava em um quarto, os sussurros que não alcançava a escutar, mas que sentia cravados em suas costas. A verdade chegou da pior maneira possível. Não foi um momento cuidadoso onde seus pais se sentaram para lhe explicar com amor. Foi um rumor que ouviu no estúdio quando tinha 12 anos. 2 funcionários falando em voz baixa perto dos banheiros do departamento de animação. Você sabia que a Sharon é adotada, por isso não se parece em nada com o Walt. E seu mundo se partiu em 2. Nessa noite confrontou seus pais. Walt tentou explicar-lhe que a haviam escolhido, que o amor não tinha nada a ver com o sangue, que ela era sua filha em todo o sentido da palavra. Mas Sharon já não podia ouvi-lo porque entendeu algo brutal. Sua identidade pública estava construída sobre uma mentira. E se o mundo descobrisse a verdade, continuaria sendo uma Disney ou se converteria na menina adotada do homem mais famoso de Hollywood? O que ninguém disse a Sharon naquele momento foi que Walt havia lutado para mantê-la. Em 1933 as adoções eram complicadas para pessoas famosas. As agências temiam que as crianças fossem utilizadas como acessórios de relações públicas. Houve entrevistas, avaliações psicológicas, visita surpresa à casa dos Disney e Walt teve que demonstrar uma e outra vez que não queria Sharon para as fotografias. A queria porque sua casa se sentia incompleta sem ela. Mas Sharon nunca soube disso e passou o resto de sua adolescência buscando sinais de que era amada de verdade. Contava quantas vezes Walt a abraçava comparado com Diane. Media a duração de suas conversas. Analisava cada fotografia familiar perguntando-se se seu pai a olhava diferente e pouco a pouco essa obsessão foi se consumindo. Em 1950, quando Sharon tinha 15 anos, tentou fugir de casa. Empacotou uma mala pequena e pegou um ônibus para São Francisco. Não tinha plano, não tinha dinheiro suficiente, só tinha a certeza de que precisava saber quem era sem o sobrenome Disney. A polícia a encontrou 2 dias depois em uma estação de ônibus. Walt foi pessoalmente recolhê-la e durante toda a viagem de regresso não disse uma palavra, apenas a segurou. E Sharon chorou até dormir no banco traseiro do carro. Mas isso foi apenas o princípio de sua luta, porque enquanto Sharon batalhava com sua identidade, Diana enfrentava um problema completamente diferente. Ser demais Disney. Diane Marie Disney nasceu em 18 de dezembro de 1933, 6 meses antes de Sharon chegar à família. Era a filha biológica, a que levava o sangue de Walt, a que herdou seus olhos azuis e sua obsessão pela perfeição. E isso significava que cada decisão que tomava era observada, analisada, julgada. Não podia ter um dia ruim sem que alguém dissesse: a filha de Walt Disney teve uma birra em público. Não podia escolher uma carreira sem que se perguntassem se estava traindo o legado de seu pai. Não podia simplesmente ser uma mulher. Desde criança, Diane foi diferente. Era mais reservada que Sharon, mais cerebral. Gostava de ler em vez de brincar, preferia ficar em casa desenhando em vez de ir a festas, e Walt via nela algo de si mesmo, essa necessidade de criar, de construir mundos em vez de habitá-los. Mas também tinha medo, porque sabia que se Diane seguisse seus passos terminaria igualmente consumida pelo trabalho, igualmente ausente, igualmente incapaz de ter uma vida normal.
Assim, quando Diane anunciou que queria estudar arte na universidade, Walt se opôs. Disse-lhe que a arte era um caminho de sacrifício, que requeria dedicação absoluta, que não havia espaço para a família nem para a felicidade e que ele não queria isso para ela. Diane obedeceu. Inscreveu-se em História em vez de arte e durante 4 anos estudou algo que não a apaixonava para fazer seu pai feliz. Mas a rebeldia de Diane chegou de outra forma. Aos 21 anos casou-se com Ron Miller, um jogador de futebol americano que conheceu na Universidade do Sul da Califórnia. Ron era alto, atlético, carismático. Vinha de uma família de classe média, não tinha conexões em Hollywood, não entendia nada sobre cinema ou animação e isso foi exatamente o que atraiu Diane. Era o oposto completo de seu pai. O casamento foi em 9 de maio de 1954. Casaram-se em Santa Bárbara, longe dos refletores de Los Angeles. Diane usou um vestido simples que ela mesma escolheu. E durante toda a cerimônia, Walt teve uma expressão que os convidados descreveram como metade orgulho, metade pânico, porque sabia que estava perdendo sua filha, não para algo nem para a distância, mas para algo mais definitivo. Para a normalidade, a imprensa os destruiu. As manchetes diziam coisas como: a princesa Disney se casa com um atleta. Os colunistas de fofocas especulavam que Ron queria o dinheiro dos Disney, que Diane estava cometendo um erro, que o casamento não duraria um ano. Mas o que nenhum deles entendeu foi que Diane havia escolhido deliberadamente alguém alheio a Hollywood porque precisava de um espaço onde nem tudo fosse Disney, onde pudesse respirar sem que cada respiração fosse avaliada. Ron e Diane se mudaram para uma casa modesta em Encino, longe de Holmby Hills, longe do estúdio. E pela primeira vez em sua vida, Diane experimentou algo parecido com a liberdade. Podia ir ao supermercado sem maquiagem. Podia gritar com Ron quando estava brava, sem se preocupar que um funcionário escutasse e contasse nas oficinas do estúdio. Podia ser imperfeita e isso foi revolucionário, mas a normalidade durou pouco, porque em 1954 Walt estava no meio da construção da Disneyland e precisava de dinheiro, muito dinheiro, mais do que tinha. Assim, vendeu sua casa de férias, vendeu seu seguro de vida e finalmente pediu ajuda a Ron. Ron começou a trabalhar no estúdio em 1957. Walt lhe disse que seria temporal, apenas até que a Disneyland estivesse funcionando estavelmente, mas Ron nunca saiu. Começou no departamento de produção, aprendeu edição, aprendeu a ler orçamentos e pouco a pouco Walt começou a vê-lo não só como seu genro, mas como seu possível sucessor. Diane viu o que vinha e implorou a Ron que recusasse qualquer promoção, que mantivesse o trabalho de baixo perfil, que não se convertesse no que seu pai havia sido, um homem devorado por sua própria criação. Mas Ron não ouviu porque ele também havia caído sob o feitiço de Walt Disney, e uma vez que isso acontecia, já não havia escapatória. Enquanto isso ocorria, Diane e Ron tiveram seu primeiro filho em 1954. Depois chegaram mais 7 filhos no total. E Diane tentou desesperadamente dar-lhes a infância normal que ela nunca teve, mas era impossível. Cada aniversário de seus filhos terminava nas páginas de revistas. Cada evento escolar incluía fotógrafos escondidos entre as árvores. E quando seus filhos perguntavam por que todos nos olham, Diane não tinha uma resposta que não soasse a maldição. Christopher, o mais velho, desenvolveu ansiedade social aos 10 anos. Não podia falar em público sem suar. Joanna, a segunda, começou a mentir sobre seu sobrenome na escola. Dizia que se chamava Joanna Smith porque não suportava as perguntas. E Tamara, a terceira, deixou de trazer amigos para casa porque cada vez que o fazia, esses amigos depois vendiam histórias para as revistas sobre como era a casa dos netos de Walt Disney. Diane tentou protegê-los, contratou advogados para processar as publicações, mudou seus filhos de escola 3 vezes. Inclusive, considerou mudar-se para outro país, mas não importava o que fizesse.
O sobrenome Disney o seguia por toda parte e a cada ano, Diane se sentia mais culpada porque havia sido sua decisão ter filhos e ao fazê-lo os havia condenado a carregar um legado que não pediram, e quando Walt morreu em 1966, Diane herdou algo mais pesado que dinheiro, a responsabilidade de proteger sua memória. E essa responsabilidade a devorou viva. O câncer de pulmão chegou rápido. Walt fumava 3 maços diários desde os 18 anos. Em outubro de 1966, começou a tossir sangue. Os médicos encontraram um tumor do tamanho de uma toranja em seu pulmão esquerdo. Operaram-no de emergência, mas quando abriram seu peito, descobriram que o câncer já havia feito metástase. Não havia nada a fazer. Walt passou suas últimas semanas no Hospital St. Joseph de Burbank. Diane ia todos os dias, sentava-se ao lado de sua cama e lhe lia notícias sobre a construção da Disney World na Flórida. Mostrava-lhe designs de atrações que nunca veria terminadas e fingia que tudo ficaria bem porque isso era o que Walt precisava, a ilusão dia a dia de que seu trabalho continuaria mesmo sem ele. Sharon, em compensação, não podia entrar naquele quarto. Passava horas no estacionamento do hospital, fumando cigarro atrás de cigarro. Aterrorizava a ver seu pai morrer, não porque lhe doesse perdê-lo, mas porque sabia que quando ele morresse, ela perderia a única oportunidade de perguntar-lhe as coisas que nunca se atreveu a perguntar. Por que me adotou? Alguma vez se arrependeu? Alguma vez me amou tanto quanto a Diane? Walt morreu em 15 de dezembro de 1966 às 9h30 da manhã. Tinha 65 anos e suas últimas palavras, segundo Diane, foram: "Cuidem do meu sonho." Não disse cuidem da família, não disse cuidem-se entre vocês. Disse: "Cuidem do meu sonho." E essas 3 palavras se converteram na ordem que destruiria tudo o que restava dos Disney. O funeral foi em 19 de dezembro no Forest Lawn Memorial Park de Glendale. Assistiram mais de 500 pessoas, executivos do estúdio, animadores que haviam trabalhado com Walt desde os anos 30, atores, políticos, mas Diane e Sharon estiveram na primeira fila com expressões completamente diferentes. Diane chorava em silêncio, com dignidade, como se esperava que chorasse a filha de Walt Disney. Sharon, por outro lado, não derramou uma única lágrima, ficou olhando o caixão com o que as testemunhas descreveram como raiva contida. Depois do funeral, Sharon desapareceu durante 3 dias, não respondeu chamadas, não foi para sua casa e quando finalmente regressou disse ao seu esposo William Land algo que ele nunca esqueceu: "Agora nunca saberei se fui suficiente." Mas enquanto Sharon colapsava em privado, Diane se convertia na guardiã oficial do legado de Walt, e esse papel a consumiu, converteu-se na editora não oficial de cada biografia sobre seu pai. Quando Mark Elliott publicou Walt Disney, Hollywood's Dark Prince, em 1993, um livro que acusava Walt de racismo e antissemitismo, Diane organizou uma campanha para desacreditá-lo. Contratou investigadores privados para encontrar erros no texto. Pressionou jornalistas para que escrevessem resenhas negativas e, quando isso não funcionou, convenceu a Disney Company a proibir o livro em todas as lojas dos parques temáticos. Diane lia cada artigo sobre seu pai, via cada documentário, escutava cada podcast e, quando encontrava algo que considerava inexato, corrigia. Escrevia cartas ao editor, chamava produtores, ameaçava com processos e pouco a pouco ganhou uma reputação em Hollywood. Não se meta com a memória de Walt Disney ou Diane, vai te destruir. Mas havia um custo. Diane deixou de ter conversas que não fossem sobre seu pai. Seus filhos começaram a evitá-la porque cada janta familiar se convertia em uma discussão sobre qual entrevista recente havia mal interpretado Walt. Seu esposo Ron lhe implorava que deixasse ir, que permitisse que os historiadores fizessem seu trabalho. Mas Diane não podia porque em sua mente proteger a memória de Walt era sua única forma de mantê-lo vivo.
Em 1995, Diane fundou o Walt Disney Family Museum em São Francisco. Não em Los Angeles, não em Anaheim, mas em São Francisco, longe da companhia Disney, porque já não confiava neles para contar a história corretamente. Investiu milhões de dólares próprios, supervisionou cada exibição, escreveu cada painel informativo e criou um museu que não era tanto sobre Walt Disney, mas sobre a versão de Walt que Diane precisava que existisse. O museu abriu em 2009 e Diane estava lá cada dia. Guiava tours pessoalmente, corrigia visitantes que diziam algo incorreto e quando alguém sugeria que o Walt havia sido difícil ou imperfeito, Diane o tirava do museu. Literalmente houve incidentes onde chamou a segurança para expulsar pessoas que difamavam seu pai. Seus filhos lhe rogaram que parasse, que deixasse o museu funcionar sem ela, mas Diane não podia soltar. E nesse processo deixou de ser Diane para se converter na filha de Walt Disney. Sua identidade foi devorada pela sombra de seu pai e ninguém parou para perguntar-lhe se isso era o que ela queria ou se simplesmente já não sabia quem era sem esse papel. Enquanto Diane protegia a memória de Walt, Sharon escolhia um caminho radicalmente diferente, um que a levaria diretamente ao mesmo destino que seu pai. Uma morte que ninguém viu vir. Em 1959, Sharon Disney casou-se com Robert Brown, um arquiteto que trabalhava para o estúdio desenhando espaços para a Disneyland. Era bonito, ambicioso e prometia que a amaria por quem era, não por seu sobrenome. Mas o casamento colapsou em menos de 2 anos. A razão oficial foi diferenças irreconciliáveis. A razão real era muito mais complexa. Sharon não sabia quem era. E quando você não sabe quem é impossível compartilhar sua vida com outra pessoa. Robert disse a amigos depois do divórcio que viver com Sharon era como viver com um fantasma, que ela passava horas olhando fotografias velhas de sua infância, buscando sinais de que Walt a havia amado, que perguntava constantemente: "Você acha que me pareço com ele?" Inclusive sabendo que não compartilhavam sangue e que quando Robert tentava falar sobre o futuro, Sharon só podia falar sobre o passado. Depois do divórcio, algo em Sharon mudou. Tornou-se mais reservada, mais distante. As fotografias dessa época a mostram com um sorriso que não chega aos olhos, como se estivesse atuando o papel de filha feliz de Walt Disney, mas já não acreditasse no roteiro. Em 1968, 2 anos depois da morte de Walt, Sharon casou-se de novo, desta vez com William Lund, um empresário imobiliário. Adotaram uma menina a quem chamaram Victoria. Depois tiveram gêmeos Bradford e Michelle, e por um momento pareceu que Sharon finalmente encontraria paz. Mas o fantasma de seu pai continuava presente em cada quarto de sua casa. Victoria lembra que sua mãe falava de Walt como se ainda estivesse vivo. Seu avô teria querido que você estudasse isto, seu avô teria dito aquilo. E quando Victoria perguntava sobre sua própria adoção, Sharon ficava tensa. Mudava de assunto, como se reconhecer que Victoria era adotada significasse reconhecer sua própria condição. E isso era algo que Sharon nunca pôde processar completamente, e então começaram os problemas de saúde. Primeiro foram enxaquecas que duravam dias completos. Depois episódios de ansiedade severa, onde Sharon se trancava em seu quarto e não saía durante semanas. Os médicos lhe receitaram Valium, depois Xanax, depois uma combinação de tranquilizantes que a deixavam funcionalmente dormida a maior parte do dia. William lhe implorou que fosse à terapia, mas Sharon se negava porque em 1970 a terapia ainda era um estigma, e admitir publicamente que precisava de ajuda psicológica significava admitir que não era a filha perfeita de Walt Disney. E isso era algo que Sharon protegia ferozmente, a ilusão de que tudo estava bem. Mas nada estava bem, e todos sabiam e ninguém fez nada porque no mundo Disney os problemas pessoais eram manipulados em privado sempre. O que Sharon não sabia era que seu corpo estava desenvolvendo algo que a mataria muito antes que sua mente terminasse de destruí-la.
E quando o diagnóstico chegou, foi tarde demais para fazer qualquer coisa. Mas antes que Sharon morresse, outra tragédia golpearia a família Disney, uma que envolveria batalhas legais, traições corporativas e a destruição sistemática de tudo o que o Walt havia construído. E o protagonista dessa tragédia seria Ron Miller, o genro que nunca quis ser CEO, mas que terminou perdendo tudo na tentativa. Ron Miller nunca quis ser CEO da Disney. Era um jogador de futebol americano para os LA Rams. Media 1,93 m, pesava 100 quilos. E seu plano de vida era simples: jogar futebol durante 10 anos, aposentar-se com dinheiro suficiente para abrir um negócio pequeno e viver tranquilo com Deus. Mas depois de conhecer o Walt Disney, esse plano evaporou. Em 1957, Ron sofreu uma lesão no joelho que terminou sua carreira esportiva. Tinha 24 anos e nenhum plano B. Walt lhe ofereceu um trabalho no estúdio, temporal, disse-lhe, apenas até que descubra o que quer fazer. Ron aceitou, e esse foi o erro maior de sua vida, porque Walt Disney tinha um dom para converter trabalhos temporais em carreiras permanentes. Ron caiu direto na armadilha. Começou no departamento de produção como assistente de segunda câmera, o trabalho mais baixo da hierarquia. Carregava equipamento, preparava café, organizava cabos. Mas Ron tinha algo que o Walt valorizava: humildade. Não chegou exigindo respeito por ser o genro do chefe. Não pediu favores. Trabalhou 4 horas diárias sem se queixar e pouco a pouco, Walt começou a confiar nele. Em 1960, Ron foi promovido a produtor associado, em 1964 a produtor completo e para 1968, 2 anos depois da morte de Walt, Ron era vice-presidente de produção. Havia ascendido mais rápido do que ninguém na história do estúdio, e todos sabiam por quê, porque levava o sobrenome correto por casamento. Os veteranos do estúdio o odiavam, chamavam-no de um jogador de futebol como insulto. Diziam que não entendia nada de cinema, que só estava ali porque havia se casado com a filha correta. E em parte tinham razão. Ron não havia estudado cinema, não havia crescido vendo filmes clássicos. Seu conhecimento técnico era limitado, mas tinha algo mais valioso: instinto comercial. Ron entendia que a Disney precisava evoluir, que os filmes de princesas e animais falantes já não funcionavam com as novas gerações, que o público de 1970 era diferente do de 1940 e que se a Disney não mudasse, morreria. Assim, em 1979, quando se converteu em presidente da companhia, tomou a decisão mais controversa de sua carreira: criar a Touchstone Pictures. A Touchstone era uma subsidiária da Disney projetada para produzir filmes mais maduros, com linguagem adulta, com temas adultos, com conteúdo que o Walt Disney nunca teria aprovado. E quando Ron anunciou o projeto, a metade do estúdio ameaçou renunciar. Walt está se revirando em seu túmulo, disseram. Isto é uma traição. Mas Ron não parou porque sabia algo que os demais não queriam admitir. Walt Disney também havia sido um renegado em seu tempo. Havia arriscado tudo produzindo Branca de Neve quando todos lhe disseram que seria um desastre. Havia hipotecado sua vida para construir a Disneyland quando ninguém acreditava nos parques temáticos. E Ron acreditava que ser fiel ao legado de Walt significava arriscar, não preservar. O primeiro filme da Touchstone foi Splash em 1984, uma comédia romântica sobre uma sereia protagonizada por Tom Hanks e Daryl Hannah. Tinha nudez parcial, tinha linguagem forte e foi um sucesso massivo. Arrecadou 69 milhões de dólares, com um orçamento de 11 milhões, e pela primeira vez em anos, a Disney era rentável de novo. Ron pensou que havia salvado a companhia. Mas o que não sabia era que sua vitória havia assinado sua sentença de morte. Porque enquanto ele celebrava o sucesso de Splash, um investidor corporativo chamado Saul Steinberg estava se preparando para destruir tudo o que a Disney representava.
Em março de 1984, Saul Steinberg comprou 11% das ações da Disney. Era um corporate raider, um investidor que comprava companhias subavaliadas, as desmantelava e vendia as partes por mais do que havia pago. E a Disney era o alvo perfeito, porque embora os filmes perdessem dinheiro, os parques temáticos valiam bilhões e a biblioteca de filmes clássicos valia ainda mais. O plano de Steinberg era simples: comprar a Disney, demitir Ron Miller, vender os estúdios de cinema para algum conglomerado, vender a Disneyland e a Disney World para companhias imobiliárias e ficar com os direitos dos personagens para licenciá-los para quem pagasse mais. Em outras palavras, destruir a Disney completamente. Ron lutou com tudo o que tinha. Convenceu o diretório a implementar uma poison pill, uma estratégia defensiva que faria com que comprar a Disney fosse proibitivamente caro. Contratou advogados, organizou conferências de imprensa e implorou aos acionistas que não vendessem, mas Ron não podia fazê-lo sozinho. E naquele momento crítico apareceu alguém que mudaria tudo. Roy Edward Disney, o sobrinho de Walt. Roy havia renunciado ao diretório da Disney em 1977 porque não suportava ver como Ron manipulava a companhia. Acreditava que Ron estava destruindo o legado de seu tio com filmes como O Caldeirão Mágico, que havia custado 44 milhões e foi um fracasso total. Acreditava que Ron não tinha visão, que era muito conservador, que a Disney precisava de um líder agressivo que tomasse riscos reais. Mas quando Steinberg tentou comprar a Disney, Roy viu algo pior do que as decisões conservadoras de Ron. Viu a possibilidade de que a Disney deixasse de existir completamente. Assim, regressou e não vinha sozinho. Trazia um executivo agressivo da Paramount que prometia salvar a Disney, mesmo que isso significasse mudá-la por completo. Roy e Eisner organizaram uma campanha para expulsar Ron. Convenceram acionistas de que Ron era incompetente. Vazaram histórias para a imprensa sobre perdas financeiras, e em setembro de 1984, depois de uma batalha brutal de 6 meses, Ron Miller foi expulsado da Disney. A votação do diretório foi 8-4. Ron perdeu, foi-se em silêncio, não deu entrevistas, não escreveu livros amargos, não se vingou publicamente, mas quem o conheceu diz que naquela noite, Ron chegou à sua casa, trancou-se em seu escritório e chorou pela primeira vez desde que era criança. Porque não só havia perdido seu trabalho, havia perdido a oportunidade de proteger o sonho de Walt e, pior ainda, havia-o perdido às mãos da família de Walt. Roy Disney, o sobrinho, havia traído Ron Miller, o genro, e essa traição doeu mais do que qualquer coisa que Steinberg pudesse ter feito. Diane estava destruída, implorou a Roy que reconsiderasse, que desse outra oportunidade a Ron, mas Roy foi inflexível. Ron teve anos para demonstrar que podia liderar a Disney e falhou. Diane deixou de falar com Roy depois disso. Durante 15 anos não cruzaram palavra e quando Roy morreu em 2009, Diane não assistiu ao seu funeral. Mas o pior ainda estava por vir, porque Michael Eisner, o homem que Roy havia trazido para salvar a Disney, estava prestes a converter a companhia em algo que Walt nunca teria reconhecido. Michael Eisner tomou o controle da Disney em setembro de 1984. E a primeira coisa que fez foi demitir todos os que haviam trabalhado com Walt. Chamou-os de dinossauros. Disse que estavam presos no passado, que a Disney precisava de sangue novo, e em questão de meses eliminou mais de 300 funcionários veteranos. Gente que havia passado 30, 40 anos no estúdio, animadores que haviam desenhado à mão filmes como Cinderela e A Bela Adormecida, todos demitidos com indenizações mínimas e nenhuma cerimônia. Depois cancelou projetos que Ron havia desenvolvido. Havia uma sequência de A Pequena Sereia em pré-produção, um filme original sobre um príncipe africano, um filme experimental que misturava animação com ação ao vivo. Eisner os cancelou todos.
Disse que eram muito artísticos e não suficientemente comerciais, e depois fez o impensável, converteu a Disney em uma fábrica de sequências baratas. Em 1994, a Disney lançou O Retorno de Jafar, uma sequência direta para vídeo de Aladdin. Custou apenas 5 milhões para produzir e gerou mais de 300 milhões em vendas. Eisner viu esses números e entendeu algo: as sequências eram dinheiro fácil. Você não precisava de criatividade, não precisava de risco. Só precisava reciclar personagens que as pessoas já amavam e vender nostalgia barata. Assim nasceram A Pequena Sereia 2, O Rei Leão 2, Pocahontas 2, Mulan 2, todas produzidas com orçamentos mínimos, todas lançadas diretamente para vídeo para evitar o investimento de distribuição teatral e todas degradando sistematicamente o legado que Walt havia construído. Mas Eisner não parou aí. Em 1995 comprou a ABC por 19 bilhões. Foi a segunda maior aquisição na história do entretenimento e converteu a Disney em um conglomerado midiático massivo. Já não era um estúdio de animação, era uma corporação com tentáculos em televisão, rádio, parques temáticos, licenciamento e até equipes esportivas. Walt havia construído a Disney ao redor de uma ideia simples: contar histórias que fizessem as pessoas felizes. Eisner converteu essa filosofia em maximizar lucros sem importar o custo, e o custo foi brutal. Os animadores que restavam começaram a renunciar. Diziam que já não reconheciam a companhia, que a Disney havia se convertido em tudo que o Walt odiava, uma máquina corporativa sem alma onde as decisões criativas eram tomadas em reuniões de marketing, não em estúdios de animação. Roy Edward Disney, o homem que havia trazido Eisner, começou a ver o monstro que havia criado e tentou detê-lo. Em 2003, Roy lançou a campanha Save Disney. Era uma guerra pública brutal contra Eisner. Roy comprou anúncios em jornais, organizou protestos fora dos escritórios da Disney e escreveu uma carta aberta aos acionistas onde acusava Eisner de microgestão, falta de visão criativa e traição sistemática ao legado de Walt Disney. A carta era devastadora. Roy detalhava cada fracasso sob a liderança de Eisner. O planeta do tesouro havia perdido 100 milhões, a relação com a Pixar estava destruída porque Eisner havia insultado publicamente Steve Jobs, os parques temáticos estavam descuidados, as atrações quebravam constantemente e os funcionários estavam tão desmoralizados que a rotatividade de pessoal era de 40% ao ano. Eisner respondeu com uma campanha de difamação. Disse que Roy estava amargurado porque nunca foi tão talentoso quanto seu tio, que a campanha Save Disney era a birra de um homem velho que não podia aceitar a mudança, que Roy estava vivendo no passado enquanto Eisner construía o futuro. A batalha durou 2 anos e foi tão pública, tão feia, que os acionistas começaram a perder a confiança. As ações da Disney caíram 30%. Os investidores institucionais exigiram mudanças e em março de 2005, depois que 43% dos acionistas votaram contra Eisner na reunião anual, ele finalmente renunciou. Roy havia ganhado, mas o preço foi altíssimo, porque a essa altura o dano já estava feito. A Disney havia mudado para sempre e não havia forma de regressar ao que Walt havia imaginado. Roy morreu em 2009, sabendo que havia destruído Ron Miller para salvar a Disney de Steinberg, apenas para depois ter que destruir Eisner para salvar a Disney de si mesma. E ao final não havia salvado nada. Apenas havia adiado o inevitável, a transformação da Disney em uma corporação sem alma. Diane, enquanto isso, continuava viva e continuava sendo a guardiã do legado de seu pai. Mas a cada ano que passava esse papel, se tornava mais pesado e mais impossível. Nos anos 2000, Diane já tinha 70 anos, mas continuava trabalhando no Walt Disney Family Museum como se tivesse 30. Supervisionava cada nova exibição, revisava cada texto e quando algo não estava exatamente como ela queria, refazia pessoalmente.
Seus filhos lhe imploravam que se aposentasse, que desfrutasse de seus últimos anos, que passasse tempo com seus netos. Mas Diane não podia, porque em sua mente o dia em que deixasse de proteger a memória de seu pai seria o dia em que sua vida perderia sentido, e isso a aterrorizava mais do que a morte. Em 2009, depois da morte de Roy, Diane deu uma entrevista onde finalmente falou sobre o que significava ser a filha de Walt Disney. As pessoas acreditam que foi um privilégio, disse. E foi, mas também foi uma carga. Porque quando seu pai é um símbolo, você deixa de ser uma pessoa. Converte-se na guardiã de algo maior que você e isso te consome. Consome-te até que já não sabes quem és sem esse papel. Foi a única vez que Diane admitiu publicamente que sua vida havia sido, em muitos sentidos, uma tragédia. Mas depois dessa entrevista voltou ao seu papel habitual. Voltou a negar que Walt tivesse sido difícil. Voltou a defender cada decisão que ele tomou. Voltou à atuação e então, em 2013, seu corpo finalmente se rendeu. Diane morreu em 19 de novembro de 2013 aos 79 anos. A causa oficial foi complicações de uma queda, mas quem a conheceu conta uma história diferente. Contam que Diane havia deixado de comer corretamente, que tomava medicamentos para insônia porque não podia dormir sem pensar no museu, que sua saúde vinha se deteriorando durante anos, mas ela se negava a ver médicos porque não tinha tempo. A queda ocorreu em sua casa em Napa Valley. Diane escorregou nas escadas e quebrou o quadril. Foi operada de emergência, mas durante a recuperação desenvolveu uma infecção e seu corpo, já debilitado por anos de negligência, não pôde combatê-la. Christopher, seu filho mais velho, estava com ela quando morreu. Diz que as últimas palavras de Diane foram: "Fechei o museu com chave." Nem mesmo em seu leito de morte pôde soltar. Nem mesmo ao final pôde ser apenas Diane, a mulher. Teve que ser Diane, a guardiã do legado de Walt Disney até seu último suspiro. Foi enterrada junto à sua mãe Lillian, no Forest Lawn Memorial Park de Glendale, a poucos metros de onde Walt foi cremado em 1966. E com sua morte fechou-se um capítulo, porque já não restava ninguém da família Disney original em posição de poder. A companhia agora pertencia completamente a executivos corporativos que nunca conheceram Walt, que nunca entenderam sua visão, que só viam números em folhas de balanço. Mas há uma história que ainda não contei, a mais brutal de todas, a história de Sharon May Disney e de como morreu exatamente como viveu, buscando uma resposta que nunca chegaria. Em 16 de dezembro de 1993, Sharon May Disney foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Havia ido ao médico porque sentia um caroço. Pensou que era um cisto, mas quando lhe fizeram a biópsia, descobriram que o câncer havia se expandido para seus gânglios linfáticos, e depois para seus ossos, e depois para seus pulmões. Os médicos lhe disseram que tinha, com sorte, 3 semanas de vida. Sharon tinha 56 anos e a primeira coisa que pensou não foi em sua saúde, não foi em sua família, foi na data. 3 dias depois seria 19 de dezembro, o aniversário da morte de seu pai. Disse à sua família que não queria tratamento agressivo, que estava pronta, que havia vivido o suficiente. Mas quem a visitou no hospital naqueles últimos dias conta algo diferente. Contam que Sharon falava constantemente de sua infância, dos momentos em que Walt estava ocupado demais para vê-la, das vezes em que ela se sentou em seu escritório, esperando 5 minutos de sua atenção, e ele nunca levantou a vista de seus planos. Victoria, sua filha adotiva, passou a última noite com ela e Sharon lhe fez perguntas que haviam estado enterradas durante décadas. Você acha que ele me amou como a Diane? Você acha que ele se arrependeu de me adotar? Você acha que alguma vez lhe disse algo que o fizesse feliz? Victoria não soube o que responder porque as perguntas não tinham respostas. Walt havia morrido 27 anos antes e as verdades que Sharon buscava estavam enterradas com ele. Nunca fui suficiente, disse Sharon a Diane quando esta chegou ao hospital nessa última manhã.
porque não era realmente dele. Diane tentou convencê-la de que isso não era verdade, que Walt a havia amado com a mesma intensidade, que a adoção não significava nada, que o amor não tinha a ver com o sangue. Mas Sharon já não podia ouvir porque havia passado 56 anos tentando demonstrar que merecia o sobrenome Disney e agora, ao final, entendia que nunca o conseguiria, porque a prova que buscava não existia, nunca havia existido. Em 15 de dezembro de 1993, exatamente 27 anos depois da morte de Walt, Sharon May Disney fechou os olhos pela última vez. Os médicos disseram que morreu de câncer, mas Victoria diz outra coisa. Diz que sua mãe morreu de uma pergunta sem resposta e que escolheu essa data deliberadamente, que deixou de lutar justo para morrer na mesma data que seu pai. Como se fosse sua última forma de dizer-lhe: ainda sou sua filha, sempre fui, porque nunca fui suficiente. Foi enterrada no Desert Memorial Park de Cathedral City, Califórnia, longe de Forest Lawn, longe de Walt, longe de Diane. E essa decisão foi deliberada porque mesmo na morte, Sharon não pôde estar junto ao seu pai, porque em sua mente nunca mereceu esse lugar. Hoje, o sobrenome Disney vale mais de 200 bilhões de dólares. É uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Controla Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic, Hulu e Disney+. Mas os descendentes diretos de Walt vivem na sombra. Os netos e bisnetos que herdaram ações, mas não controle, que recebem dividendos, mas não têm voz, que carregam um sobrenome que já não lhes pertence. Ron Miller morreu em 9 de fevereiro de 2019 aos 85 anos. Passou seus últimos 35 anos em Napa Valley, longe de Hollywood, cultivando vinhos. Fundou a Silverado Vineyards em 1981, imediatamente depois de ser expulso da Disney, e se dedicou a criar algo que era completamente seu, algo que não tinha nada a ver com Walt. Nunca voltou a trabalhar em cinema, nunca voltou a falar publicamente sobre seu tempo na Disney, e quando morreu, os obituários o recordaram como o genro de Walt Disney e o CEO que quase destruiu a companhia. Ninguém mencionou que havia lutado contra uma aquisição hostil que teria desmantelado a Disney completamente. Ninguém mencionou que havia criado a Touchstone Pictures, que salvou a Disney da falência. Ninguém mencionou que havia tentado proteger o legado de Walt em uma era onde isso era comercialmente impossível. Christopher Disney Miller, o neto mais velho de Walt, tem hoje 70 anos. Trabalha como produtor de cinema independente, faz documentários que ninguém vê e quando lhe perguntam sobre seu avô, responde sempre o mesmo. Foi um gênio, mas não foi um bom pai. E essa é uma verdade que ninguém quer ouvir. Joanna Miller, a segunda neta, mudou legalmente seu sobrenome em 1995. Já não é Joanna Disney Miller, é apenas Joanna Miller. Quando lhe perguntaram por quê, disse: porque quero que meus filhos tenham a oportunidade de ser eles mesmos. E com o sobrenome Disney isso é impossível. Tamara Miller, a terceira neta, nunca se casou, nunca teve filhos, vive sozinha em uma casa pequena no Oregon, não tem redes sociais, não dá entrevistas e quando antigos amigos a contatam diz sempre o mesmo: já não sou parte dessa família. Os 7 netos de Walt Disney receberam heranças multimilionárias, mas nenhum trabalha para a companhia Disney, nenhum assiste a estreias, nenhum visita os parques temáticos se puder evitar. Porque todos aprenderam a mesma lição que Sharon e Diane: o sobrenome Disney não é um presente, é uma maldição disfarçada de privilégio. Abigail Disney, a neta de Roy, irmão de Walt, converteu-se na voz mais crítica da família. Produziu documentários onde acusava a companhia de explorar seus funcionários, enquanto os executivos ganhavam milhões. Em 2019 visitou a Disneyland disfarçada como turista comum e falou com funcionários. O que descobriu a horrorizou. Encontrou trabalhadores que viviam em seus carros porque não podiam pagar aluguel com seus salários de $15 a hora. Encontrou mães que pulavam refeições para que seus filhos pudessem comer.
Encontrou funcionários que usavam os banheiros da Disneyland para tomar banho porque a água de seus apartamentos havia sido cortada. Abigail escreveu uma carta pública ao CEO Bob Iger denunciando estas condições. Meu avô e meu tio-avô construíram esta companhia com a crença de que os funcionários mereciam dignidade, escreveu. Vocês a converteram em uma máquina de exploração, e o pior é que fazem isso usando seus nomes. Walt e Roy estão se revirando em seus túmulos. Bob Iger respondeu com um comunicado corporativo vazio sobre compromisso com os funcionários, mas não mudou nada porque Abigail não tinha ações com direito a voto, não tinha posição no diretório, não tinha poder real, só tinha um sobrenome e esse sobrenome já não significava nada dentro dos escritórios corporativos da Disney. Em 2021, Abigail anunciou publicamente que doaria a totalidade de sua herança Disney. Dinheiro construído sobre injustiça, disse. E não quero que meus filhos cresçam pensando que merecem riqueza apenas por nascer com um sobrenome. Seus primos a chamaram de traidora. Diziam que estava cuspindo sobre a memória de Walt, mas Abigail não se desculpou porque havia entendido algo que Sharon e Diane nunca puderam. Que proteger o legado de Walt não significava defender a companhia que levava seu nome. Significava defender os valores que ele havia tido antes que o sucesso o corrompesse. Em 2023, a Disney cumpriu 100 anos. Houve celebrações massivas em todos os parques temáticos, fogos de artifício, desfiles, eventos especiais, mas nenhum membro direto da família Disney assistiu. Christopher enviou um comunicado breve. Celebrem a companhia se quiserem. Nós continuaremos chorando a família que perdemos. Porque essa é a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Disney, o estúdio, sobreviveu. Disney, a marca, prosperou. Mas Disney, a família, morreu décadas atrás. Morreu com Sharon em 1993, buscando uma resposta que nunca chegaria. Morreu com Diane em 2013, protegendo um legado que já estava perdido. E morreu com Ron em 2019, sabendo que havia sido expulso do único lugar onde se sentiu importante. Os bisnetos de Walt hoje têm entre 20 e 40 anos. Alguns trabalham em tecnologia, outros em finanças, outros em arte independente, mas nenhum trabalha para a Disney e quando lhes perguntam sobre seu famoso ancestral, a maioria responde com alguma variação do mesmo. Walt Disney foi meu bisavô, mas eu não sou um Disney, sou eu. Porque ao final foi isso que Sharon nunca pôde dizer, o que Diane nunca se permitiu acreditar e o que Ron nunca teve o privilégio de ser. Eles mesmos sem o peso de um sobrenome que os precedia por toda parte, o Walt Disney Family Museum continua aberto em São Francisco, ainda recebe milhares de visitantes cada ano, ainda conta a história oficial de Walt Disney, o visionário, o inovador, o homem que construiu o reino da fantasia maior do mundo. Mas há um quarto nesse museu que quase ninguém visita. Um quarto pequeno ao final do percurso onde se exibem fotografias familiares. Ali está Walt com Diane quando ela tinha 5 anos. Estão em um piquenique. Diane sorri. Walt olha para a câmera com essa expressão que se tornaria icônica, metade confiança, metade ansiedade, como se soubesse que estava construindo algo maior do que ele, mas não soubesse se poderia controlá-lo. Ali está Sharon, de 10 anos, parada junto ao seu pai na inauguração da Disneyland. Walt tem sua mão no ombro dela, mas se você olhar com atenção, verá que Sharon não está olhando para a câmera, está olhando para seu pai com uma expressão que parte o coração, esperança misturada com medo de que esse momento termine. E ali está a última fotografia familiar tomada no Natal de 1965, um ano antes de Walt morrer. Estão todos, Walt, Lillian, Diane, Ron, Sharon, William e os 7 netos, todos sorrindo, todos atuando o papel de família perfeita Disney. Mas se você olhar nos olhos de Sharon, verá algo diferente.
Verá alguém que já sabia que o final estava próximo e que não estava pronta para enfrentá-lo. Essa fotografia é o mais perto que chegaremos da verdade, porque os Disney nunca falaram publicamente sobre o que realmente significava ser parte dessa família. Nunca admitiram que o sonho de Walt havia custado tudo o que eles tinham para dar. Nunca reconheceram que o preço do sucesso havia sido alto demais. Até agora, se você acredita que ainda restam verdades enterradas entre as sombras do poder, histórias sobre impérios construídos, sobre sacrifícios que ninguém conta, então você tem que conhecer o que aconteceu com a família Chaplin. Porque o que aconteceu com os filhos de Charlie Chaplin foi ainda mais devastador. Um homem adorado por milhões, expulso dos Estados Unidos por razões políticas, cujos filhos cresceram entre o exílio, a pobreza e a sombra de um gênio que nunca soube como ser pai. E o que aconteceu com sua filha Geraldine, ninguém viu vir. Inscreva-se para não perder essa história, porque o que vem também foi silenciado durante décadas, porque aquelas verdades que o Walt Disney enterrou sob castelos de fantasia e promessas de finais felizes finalmente encontraram sua voz. E o que revelaram foi algo que nenhum conto de fadas pode consertar, que o preço do sonho sempre é pago por quem leva o sobrenome, que alguns sobrenomes não são heranças, são condenações que se transmitem de geração em geração e que o Walt Disney construiu um reino onde todas as crianças do mundo podiam ser felizes, exceto as suas. Sharon morreu buscando amor em um certificado de adoção. Diane morreu protegendo um fantasma. Ron morreu sabendo que havia fracassado na única missão que importava. E os que restam agora só têm um nome famoso, contas bancárias cheias e a certeza absoluta de que o sonho de seu avô se converteu no pesadelo de sua família. Porque ao final, Walt Disney não só construiu um império, construiu uma armadilha dourada onde a fantasia era para todos, menos para quem levava seu sangue ou para quem, como Sharon, passou toda a sua vida tentando demonstrar que merecia levá-lo.